apelam para o presidente da República no sentido de que intervenha na Bahia. O presidente Epitácio Pessoa decreta a intervenção federal no Estado. Mas essa intervenção se faz para garantir a posse de Seabra. O governo, então, joga o exército na Bahia. O general Santa Cruz comanda a intervenção. E chega em Salvador, estaciona, corta todas as comunicações com a Chapada Diamantina. Convida o Horácio para vir à capital. Horácio diz, não, se vocês querem, venham cá. E então, se o general Santa Cruz levasse o exército para a Chapada, a paisagem era outra. Não se repetiria Canudos de jeito nenhum. O ambiente da Chapada, com seu relevo acidentado, cheio de montanhas e desfiladeiros, era um aliado estratégico de Horácio de Matos e um terreno extremamente perigoso para as tropas do exército. Então, Santa Cruz examina os problemas, os aspectos estratégicos e políticos e considera não é possível marchar sobre a Chapada com o exército para depor Horácio, conter o Horácio. E convida Horácio para uma conferência de paz. O Convênio de Lençóis é uma humilhação ao governo federal. Horácio de Matos fica com o domínio político de toda a região da Chapada até o Rio São Francisco. E ainda é nomeado delegado regional do mesmo território, um estado dentro do estado. Que o Horácio chegou a ser comparado por Rui Barbosa é um governador, né? Ele chegou a dizer que a Bahia tinha 2 governadores, Seabra na capital e Horácio no interior. Em apenas uma década, o líder do pequeno clã subestimado e perseguido por coronéis e governadores sai dos confins da Chapada Velha para comandar uma região inteira. A Chapada Diamantina da Bahia tem aproximadamente 700 mil quilômetros quadrados. Com pouco mais de 40 anos, Horácio de Matos sente que chegou a hora de casar, mas tem que vencer a resistência do poderoso coronel Douca Medrado da cidade de Mucugê, para poder desposar Augusta, a filha do coronel. Porque papai disse, olha, é muito fácil para mim, eu podia lhe roubar, tirava você, combinava, levava em Andaraí e casávamos lá no Juiz. Mas eu não quero assim, eu quero o certo. O senhor Douca vai ter que dar o sim e eu vou casar com você aqui. Casaram no Paço Municipal de Mucugê. Recém-casados, Dona Augusta e Horácio precisavam de uma babá para cuidar das crianças. Martinha, filha de uma ex-escrava, ocupa definitivamente um lugar na família. Com o passar do tempo, vira o braço direito da casa. E o coronel Horácio não costumava esquecer tanta dedicação. Papai um dia mandou que ela se vestisse muito bonita. Com a melhor roupa que ela tivesse, ela vestiu, disse que de um vestido branco, de linho bordado. Ela se aprontou muito bem, disse, e agora, coronel? Ele disse, me deu o braço. Mamãe brincando disse, vão casar? Aí ele disse, não, vamos ali. E foram ao tabelião e mandou que ele mudasse o nome dela. Ela se chamava Martinha Rocha da Silva. E ele botou Martinha Matos da Silva. O jornal O Sertão, que Horácio adquire em sociedade, em pouco tempo vira um poderoso veículo de notícias regionais e de consolidação de sua liderança. À medida que sua autoridade é reconhecida pelos poderes públicos, Horácio de Matos vai mudando sua feição política. Surge, então, um homem de planejamento que sonha com o desenvolvimento do interior através do desarmamento do sertão. O desarmamento do sertão, quando começou a se falar, foi mais ou menos por essa época mesmo. Ele tinha esse discurso. Tanto que
os anos 20 foram marcados por um Horácio bem democrático, né? Diferente do Horácio da segunda década, né? Em troca do progresso, troca das armas, aí botava construção da estrada de ferro para ligar o São Francisco, ou construção, escolas, estradas, desenvolvimento da agricultura. Era um processo de desenvolvimento, de mudança autossustentável, onde tinha uma visão extraordinária. A paz novamente será breve na vida de Horácio de Matos. O destino lhe reserva novos desafios e eles serão cada vez maiores. Eleito presidente da República, o mineiro Arthur Bernardes convida seu amigo Francisco de Sá para ministro da Aviação e Obras Públicas. Chico de Sá era tio dos coronéis depostos por Horácio em Lençóis. Então, a primeira coisa que o doutor Francisco Sá faz é mandar para Lençóis um telegrafista que viola toda a correspondência do Horácio e, além de violar a correspondência do Horácio, transmite telegramas injuriosos às autoridades constituídas, inclusive o presidente da República. Isso estabeleceu uma intriga tão grande que foi o primeiro fato perigoso que ocorreu. Horácio de Matos assume o posto de senador estadual. Mas Góes Calmon, o sucessor de Seabra no governo da Bahia, não aceita o poder paralelo de Horácio e rompe com ele. Uma conspiração política está em curso e ela é muito poderosa. As feiras de Lençóis eram imensas, uma época de esplendor, de muito dinheiro. E de toda aquela região da Caatinga vinham os broaqueiros. A broaca é aquela malha de couro, por isso chama broaqueiro. Então vinham os broaqueiros trazendo todas as mercadorias para a feira de Lençóis. Deram para entrar em Lençóis grupo de buraqueiros com 20 animais carregados. De madrugada, quando a cidade estava adormecida, aqueles sujeitos entravam, em vez de entrar com mercadoria, entravam com as cargas de armas. Entravam na pensão e ficavam no sótão, lá em cima. E quando havia o regresso, depois da feira, entrava 20, voltavam 2 ou 3 tocando a tropa. Que já tinha uma quantidade enorme de jagunços concentrados no sótão, na pensão, terrivelmente armados para uma reação. Quando viesse a reação de fora, de dentro então a cidade estava apodrecida, porque os homens tinham todas as condições de atacar. Prepararam a reação. Eu era menino. O dia começou a amanhecer, ninguém dormiu. Sabia que algo ia acontecer. Você pode imaginar o que é você vir o desfile de mais de 100 homens com a fitinha vermelha tripulando na boca do fuzil. Cercar completamente o Sobradão e meter as balas. Pá, pá, pá. Aí você via espiando jagunços por cima dos telhados das casas e se jogando no rio que estava no fundo. Tempos depois, Góes Calmon envia tropas do governo para destronar Horácio. João da Mota Coelho viaja à frente de 80 homens. Ao chegar, pede reforço de mais 400 soldados. Pela primeira vez, é o coronel Horácio quem está cercado. Eles sabiam que toda a nossa força estava concentrada no Lavrado, no caminho da Bahia, chamado Caminho do Andaraí. Então ele arrodeia e vem por outro flanco. O guia foi meu avô que levou esse grupo para atacar Lençóis. Ele passou pela grande ladeira de Venenos, desceu o Dantas, aí atravessando o rio, passou pela
pelo Mocotó, é uma ladeira muito tamanha, que vai para o lado do Capão, e aí... O dia amanhecendo, Horácio subiu com 7 homens, aí subiu a ladeira e foi esperar lá em cima. Ali era cheio de cercas, de pedra seca, de um lado e de outro. Então meu avô dissera, ô Mota, a coisa está difícil. É difícil penetrar, porque os homens estão cercando e nós vamos passar dentro de um corredor que lado a lado estavam os homens entrincheirados. Seu velho, bruco, se declaração de Mataquê, nós vamos entrar em Lençóis a qualquer preço, custe o que custar. Então, o senhor está caducando. Mota, as tropas têm munição, mas eles têm estratégia, estão bem entrincheirados. As nossas munições vão ser tudo gasto em vão, porque ele de trás de umas cercas, de pedras, e nós, sem nenhuma proteção, é suicídio. Essa tropa vem marchando certa de que tinha entrado na cidade. É quando ela entra no corredor, lá em cima dão um tiro. Exatamente, quando passa o último soldado, dão um tiro. E Horácio então sobe em cima do muro de pedra e se defronta com o Mataquê. Aí então é o duelo. Duelo de bravos. Homem com homem, num corredor estreito. Vamos ver quem vai morrer. Telegrama ao excelentíssimo governador do estado da Bahia, Góes Calmon. Lamento comunicar a Vossa Excelência que acaba de tombar as portas dessa cidade o seu enviado guerreiro, Major João da Mota Coelho. O seu corpo foi trasladado para a Intendência Municipal, velado e enterrado hoje com as honras que faz jus um herói. Assinado Horácio de Matos. Alguns dos que conviveram com Horácio contam que nem a família e nem os amigos escapavam do seu código de valores. Não fizesse malineza, não roubasse, não desonrasse, não. Para ele, não tinha valor a pessoa que podia ser da família. O filho dele foi num cabaré, numa ponta de rua e bateu numa rapariguinha. E tirou sangue. E ele mandou fazer todo o curativo e mandou 2 soldados escoltar ele e levar preso. E quando deu ordem de prisão, ele perguntou, você sabe quem eu sou? Ele disse, sei, o soldado. Meu pai é coronel Horácio Matos, ele disse, foi ele mesmo que mandou ordem de prisão para você. E deixou lá, na cadeia. E ele reclamava comida, acho que ele teve uns 2 ou 3 dias preso, e reclamava comida, a mamãe foi mandar uma marmitinha. Quando ela estava enchendo a marmita, papai foi chegando na porta da cozinha e disse, olha, Augusta, para que isso? Ela disse para Massimiano que está doente lá na prisão que você prendeu. Ele pegou, dá licença, derramou nas panelas e disse assim, ele vai comer a comida dos presos, Augusta. Ele está preso. Ele é um desordeiro. Ele bateu numa rapariguinha que tirou sangue. E ele vai ficar lá cumprindo os dias dele. Março de 1926. A coluna Prestes se dirige para a Chapada Diamantina da Bahia. O governo precisa de Horácio, da sua capacidade de mobilização para a guerra, e pressiona ele a lutar contra os revoltosos. O coronel aceita o convite e cria o Batalhão Patriótico Lavras Diamantinas. É a primeira vez que seus jagunços são convocados para servir ao país. E Horácio de Matos passa a ser tratado com a estatura de um comandante militar. Maio de 1926. A cidade de Mucugê é uma das poucas que resistirão à coluna Prestes. E até do cemitério chovem balas. O grupo principal da coluna Prestes se desliga do destacamento Dutra, sendo que o corpo principal da coluna, o alto comando,
Luiz Carlos Prestes, o alto comando, segue em direção norte da Chapada Diamantina, portanto da Serra do Sincorá, em direção ao povoado de Guiné, que está naquele trecho dali. Enquanto o destacamento Dutra vem percorrendo por aqui para tentar entrar na cidade de Mucugê. Aqui nesse trecho, conhecido como a Mola-Faca, na entrada de Mucugê, houve o famoso confronto da coluna Prestes com o pessoal de Horácio de Matos. Os jagunços entrincheirados nas serras, tanto de um lado como do outro, faziam fogo à coluna Prestes sem dar descanso, 1 minuto sequer. Aqueles que eram alvejados, que caíam ao chão, eram laçados pelos seus companheiros, que puxavam para trás. Os mortos desse combate eram atirados num poço, ali, que ficou conhecido, portanto, como Poço Criminoso. Moço, eu posso dizer que fui nascido aqui. Eu fui nascido aqui, já tenho 86 anos, caminhando para 87. Sei contar todo o movimento daqui, ó. Eles pegaram o finado do meu pai, carregaram 3 dias, 2 vezes. Quer dizer, que eles foram e voltaram. Foi 2 vezes que passaram. Passaram 2 vezes, viu? Essa derradeira vez foi que sepultaram o rapaz aí. Era um soldado deles, eu acho que era até um oficiado. Ei, gente! Moço, esses revoltosos, eles eram do Rio Grande do Sul, moço. Era do Rio Grande do Sul, teve até muita guerra, muita briga. Morreu gente, mataram gente. E eles desceram quando chegaram aqui embaixo, no tempo de Horácio de Matos. Horácio de Matos juntou um batalhão grande, foi que recuou eles, que eles voltaram para trás, viu? Mas ele dizem que eles iam destinados a Salvador. E que eles iam para lá, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Só passei o revoltoso, não é? Leopoldo Ribeiro. Olha aqui, ó. Enquanto eu viver, e olha isso aqui, ó. Eu vou só comprar lá. Pode tirar o chapéu da cabeça. Vamos rezar nós todos? Vocês sabem? Pai nosso que está no céu, santificado. Seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixai, Senhor, cair em tentação, livrai, Senhor, do mal. Amém. Eu fiz essas orações que nós rezamos para Leopoldo Ribeiro, que foi falecido, enterrado aqui no município de Iraquara, morrido em Seabra. Deus quer de ajudar ele e perdoar as ofensas dele. Episódios mais marcantes da capacidade de liderança militar de Horácio de Matos está centrado na sua relação com a coluna Prestes Miguel Costa, a coluna Prestes. E ele próprio Prestes diz, os contemporâneos dizem, o que significou para a coluna Prestes a existência de Horácio de Matos e sua gente na Chapada Diamantina, ao ponto de ter feito com que a coluna Prestes tivesse o seu rastro perseguido permanentemente até sair do território nacional a presença daqueles homens que estavam impressionantemente treinados e liderados pelo coronelato da Chapada Diamantina da Bahia. Nesse manifesto publicado tempos depois, Horácio revela que não tinha intenção de perseguir a coluna Prestes. Teria colaborado com o governo na expectativa de gerar confiança, deixando assim de ser perseguido. Pouco tempo depois, Horácio de Matos é nomeado intendente.
o prefeito de Lençóis. Decide, então, reurbanizar a cidade que havia sido erguida pela aristocrática família Sá e estende as benfeitorias para as classes mais pobres. A primeira cidade do interior que teve esgoto foi Lençóis. Apesar de todo mundo saber que Lençóis é uma cidade encravada numa serra, né, rochosa. E como precisava de água enganada, ele veio ao governo, não tinha os recursos para o serviço de água. Ele vendeu, inclusive, aqueles saquinhos de brilhante e de joias deixadas no cofre, que seriam para os seus filhos, cada um tinha o nome de um, vendeu e aplicou os recursos todos no serviço de água de Lençóis. Quando eclode a Revolução de 1930, Juraci Magalhães torna-se o comandante militar do Estado. Horácio de Matos recebe a missão de finalmente desarmar o sertão. E ele usa toda a sua força e prestígio para isto. Consultando os amigos, os correligionários, ninguém, não, senhor, não entregue as armas, não pode entregar, eles vão lhe trair. Não é para entregar as armas, não, mas eu quero a pacificação. Ele lutou pela pacificação o tempo todo. Vi uma oportunidade agora do desarmamento do sertão. A única coisa dessa revolução que ele aprovava era o desarmamento do sertão. Mais de 40 mil armas são apreendidas. Quando a última remessa segue para a capital e seus jagunços estão desarmados, Horácio recebe voz de prisão. Quando Horácio montou numa burra melada, acompanhado dos militares para descer preso, a cidade inteira acompanhou esse homem até o lavrado. A cidade inteira chorando. Foi um episódio que eu nunca me esqueci. Chovem pedidos de soltura. Telegramas a Getúlio Vargas vindos de toda parte, abaixo assinados. Horácio é libertado, mas teria que permanecer em Salvador. 2 tiros pelas costas. O terceiro penetra na axila, sem dar tempo de Horácio conhecer o rosto de seu assassino. Preso em flagrante, o soldado é defendido por uma junta de 3 advogados famosos. 3 anos e meio depois, a defesa vence e o assassino é absolvido. Depois da Revolução, o presidente que foi Getúlio, que era para ficar nem um chefe, como de fato, acabou. Fala-se até de que foi Juraci que mandou matá-lo. E o Juraci, eu tive de contornar, porque como eu não tinha certeza de quem realmente devia responsabilizar pelo assassinato do Horácio, eu não ia cometer o desatino de denunciar uma autoridade para depois, então, ficar com a consciência pesada ou ser processar a responsabilidade criminalmente por uma injúria. Conversando com o médico Perceval da Cunha Vasconcelos, que foi durante muito grande parte da sua vida médico da Guarda Civil, obtive dele o seguinte depoimento. Estava ele analisando as condições de saúde de candidatos à Guarda Civil, quando lhe chegou alguém que ele, ao examinar, verificou que estava com ambos os pulmões atingidos pela tuberculose. Usando a expressão dele, o homem tinha os 2 pulmões brocados. Ele, evidentemente, reprovou o candidato em apreço. Uns 3 ou 4 dias depois, entrando na Guarda Civil, reconheceu o rosto daquele homem que ele havia reprovado, todo arrumadinho, já colocado em condição de ser guarda civil. Ele procurou os escalões
de comando e disse, olha, deve ter havido algum engano, esse homem não poderia ser guarda civil, que ele está tuberculoso. Nesse momento, alguém que tinha detenção de comando disse, olha, doutor, o senhor não se meta nisso não, o senhor já deu o seu laudo, fique tranquilo, que isso agora já é outra história. O guarda Vicente foi incorporado e logo depois atirou e matou o coronel Horácio de Matos. A morte do Horácio passa a ter uma comoção terrível, porque desnorteou completamente a Chapada. A Chapada se sentiu órfã, desarmada. Ninguém tinha mais uma arma. Sem o seu líder. E houve então uma espécie de êxodo, a fuga. Mais de 40 mil famílias da Chapada foram embora para o Mato Grosso, para o Paraná e para outras regiões, porque não queriam mais ficar na Chapada. Mas mitos não morrem, os ideais deles não morreram e até hoje, aliás, hoje eles são atuais. O que ele pensava e o desarmamento do sertão e proteger os homens do sertão, isso nunca vai morrer. Isso não morre, é eterno. Código de honra da família Matos. Não humilhar ninguém, mas também nunca se deixar humilhar por quem quer que seja. Não roubar jamais, sejam quais forem as circunstâncias, nem permitir que alguém roube e fique impune. Ser leal com os amigos e parentes, protegendo-os sempre. Ser leal com os inimigos, respeitando-os em tempo de paz e enfrentando-os em tempos de guerra. Não provocar nem agredir, mas se for ofendido, colocar a honra acima de tudo e reagir na melhor extensão da palavra, porque de nada adianta a vida sem dignidade. Eu sou o coronel Horácio de Matos. Mas vivo estou e me levantei. Somente cai nessa vida que caminha, foi caminhando que escorreguei. Somente cai nessa vida que caminha, foi caminhando que escorreguei. Não existe uma noite sem aurora, não existe um porquê sem a razão, não existe um momento sem a hora.